Olá, meus pequenos, mais um dia de atividade. Nesse vídeo eu explicarei a atividade da página 46 e 47. Então, nós temos aqui: o poema que você lerá é sobre cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em sociedade. E tem a perguntinha: quais atitudes abaixo demonstram um comportamento cidadão? Vocês vão marcar X em todas as atitudes que vocês consideram um comportamento cidadão, ok? Pode sim ser mais de uma questão, tá? Lembrando, ó, cidadania é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em sociedade. Então, nós temos aqui um textinho. Cidadania é quando sei dar valor a quem trabalha, com muito amor seja onde for, para que o mundo seja melhor. Viva o lixeiro, viva o padeiro, viva o doutor e o encanador. De Nilson José Machado, o título é Cidadania é Quando, São Paulo, Escrituras, 2003, página 13. Ok, aqui nós temos as informações com relação a quem fez, quando foi feito e onde é que está esse texto, ok? Então, aqui na interpretação, a primeira questão pergunta: quem é o autor do poema? Na segunda questão tem: assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Note que aí é para assinalar apenas uma alternativa. Terceira questão: releia o poema prestando atenção às rimas. Vocês têm que reler o poema para ver as rimas que foram feitas nele. Na letra A tem a pergunta: que palavras rimam na primeira estrofe? Aí vocês vão olhar quais são as palavras que nós temos aqui na primeira estrofe, nessa primeira partezinha do texto, que rimam entre si. Na letra B, que palavras rimam na segunda estrofe? Aí vocês vão ler e vão ver quais são as palavrinhas que rimam na segunda estrofe. Ok? Na quarta questão, nós temos: escreva o nome das profissões apresentadas a seguir. Aí nós temos a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem. Vocês vão identificar e vão colocar, respectivamente, nas letrinhas abaixo. Letra A na letra A, letra B na letra B, letra C na letra C, ok? Agora, na página 47, nós temos a continuação do assunto de sílabas tônicas, tá? Na primeira parte, nós falamos que sílabas tônicas são as sílabas mais fortes e aqui nós já vamos dar entrada na classificação, que já é um assunto que vocês deram ano passado. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas como descritos a seguir. Nós temos oxítona, que a sílaba tônica é a última, aí nós temos o exemplo: limão, anão, funil. Como paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Os exemplos são vela, peteca, pipoca. Em proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Nos exemplos, nós temos árvore, mágico, médico. Ok? Então, nós temos aqui a atividade, primeira questão. Leia as palavras a seguir e circule a sílaba tônica. Ou seja, as palavrinhas que estão aqui nessa caixinha, nessa tabelinha, vocês vão ler e vocês vão circular as sílabas tônicas. Depois, vocês vão escrever na tabela para classificá-las quanto à posição da sílaba tônica. Lembrando, oxítona é quando a última sílaba for a tônica. Paroxítona é quando a sílaba penúltima, ou seja, que está logo antes da última, for a tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba. É a sílaba que está antes da penúltima, ok? Segunda questão. O que você vê em comum entre todas as palavras proparoxítonas? Vocês vão olhar aí as que vocês colocaram nas proparoxítonas e vão observar o que elas têm de parecido. O que elas têm assim em comum.
Na terceira questão, vocês vão escrever mais 2 palavras proparoxítonas. Uma dica é vocês olharem no próprio livro, tem algumas palavrinhas que vocês podem utilizar, tá bom? Quarta questão. Classifique as palavras a seguir em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. É interessante que vocês botem um tracinho nas palavras para poder separá-las, já que alguns têm dificuldade para poder identificar quantas sílabas tem. É bom que vocês separem para que vocês possam identificar se é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba, ok? Então, aí, óculos, vocês vão falar óculos. Aí, vocês vão ver qual é a sílaba tônica de óculos. Ó, chama lá o vizinho, ô seu óculos. Qual é a sílaba tônica? Aí, vocês vão identificar. É a penúltima, a última ou a antepenúltima? Se for a última, vai ser oxítona. Se for a penúltima, vai ser paroxítona. E se for a antepenúltima, vai ser proparoxítona. Isso vocês vão fazer com todas as palavras. Se vocês já tiverem facilidade para poder identificar as sílabas, não precisa fazer os tracinhos para separar. Mas quem tiver dificuldade, não tem problema vocês riscarem a questão fazendo os tracinhos para poder identificar as sílabas, tá? Quinta questão. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a posição das sílabas tônicas. Aqui serão 2 classificações. Quanto ao número de sílabas, lembra que nós temos monossílaba, que tem uma sílaba só, dissílaba, que tem 2 sílabas, trissílaba, que tem 3 sílabas, e polissílaba, que tem mais de 3 sílabas. E quanto à posição da sílaba tônica, nós temos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, então vocês vão colocar essas 2 classificações para cada palavrinha. Como está aqui no exemplo, nós temos bola. Bola. Então, bola é o quê? Dissílaba. E qual é a sílaba tônica de bola? Bora ver lá, ó. Ô, seu bola! O bo, né? Que ficou, a gente falou por mais tempo. Ô, bola! Então, ela é, além de dissílaba, ela é paroxítona. Bola tem só 2 sílabas. E a última sílaba não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a penúltima. Logo, dissílaba e paroxítona. É uma atividade que precisa fazer com calma. O que eu indico para vocês, para responder ela, é, primeiro, classifique todas as palavras quanto ao número de sílabas, tá? Coloquem aí primeiro se elas são dissílaba, trissílaba, polissílaba ou monossílaba. E depois de você responder todas, vocês vão e observam qual é a sílaba tônica e fazem a classificação, tá? É mais fácil dessa forma, porque aí vocês não se confundem, viu? Então, é isso. Boa atividade, façam com calma. E qualquer coisa é só falar comigo, tá bom?